Bom, quem cunhou essa expressão, esse termo, capitaloceno, não fui eu, foi um cara chamado Andreas Malm, que na época era doutorando. Ele era doutorando na Suécia, na Universidade de Lund. E aí o Jason Moore, que era conhecido dele, amigo dele, estavam conversando, ele ouviu essa palavra e falou, tá aí, capitaloceno. Né? A gente tem, o Bronze, atualmente, uma certa profusão de termos. Né? Tem plantationoceno, necroceno, um monte de cenos por aí. Né? Antropoceno, que obviamente é o mais conhecido, ele é problemático. Por quê? Eu vou dar uma razão só. Né? É como se a humanidade como um todo, o anthropos, né, do grego, né, anthropos, né, o homem, né, homo sapiens sapiens, né, a humanidade como um todo, ela fosse responsável aí pela degradação ambiental em larga escala, pelo horror socioecológico, pela crise ambiental que, em última análise, é uma crise civilizatória, uma crise de modelo social, né? Uma crise de modelo social. É como se a humanidade como um todo ela fosse responsável. O homem é responsável. A humanidade é responsável. Aí nessa hora a gente tem que chegar, mas pera lá, cara pálida. Que humanidade? A gente sabe que tem assimetrias de poder imensas. Tem explorados e exploradores, tem opressores e oprimidos. Temos classes sociais diferentes. Temos racismo, temos opressão de gênero. Né? E vamos lá, vamos analisar quando essa destruição, essa degradação, ou mais do que a degradação, a destruição ambiental em larga escala, ela de fato começou a se fazer significativa. Revolução Industrial. Revolução Industrial. Quando se intensifica e se, digamos, inaugura, se coloca num outro patamar a relação entre a natureza segunda e a sociedade também natureza segunda e a natureza primeira, a natureza não humana, que o tempo todo é transformada por nós para virar casa, para virar plantação, para virar roupa, para virar caneta, transformada por nós. Né? Ora, com a Revolução Industrial e com o modo de produção capitalista, a gente tem uma situação nova. Né? Porque os modos de produção, antes do capitalismo, eles se pautavam ou pela subsistência, economias de subsistência, ou então por uma economia mercantil simples. Fundamentalmente, uma reprodução, né, daquelas bases econômicas. Com o capitalismo, não. Com o capitalismo, a gente tem aquilo que a gente chama de reprodução ampliada. A acumulação. E aí é por isso que, para o capitalismo, crescimento econômico, não é uma questão ética, é um imperativo do próprio modo de produção. É como se você tivesse um maçarico ali no traseiro, né, tendo que ir para frente e ir para cima o tempo todo. Crescer, crescer, crescer. Para uma empresa ficar parada em termos relativos ao longo do tempo, significa cair. Não pode ficar parada. Tem que crescer. A mesma coisa vale para um país, para uma unidade territorial qualquer. Né? Tem que crescer. O município tem que crescer. O país tem que crescer. Crescer, crescer, crescer. Aí nós temos no capitalismo dois aspectos importantes. Né? Um, que é objeto de uma crítica há muito mais tempo, desde o século XIX, que é a injustiça social. Quer dizer, o capitalismo ele se funda sobre a exploração do trabalho. Né? Aquilo que a gente chama de o sobretrabalho não pago, que é a mais-valia. Né? Isso é a base do lucro.
Isso é a base do lucro. Então, há um processo, né, de exploração do trabalho. Né, uma parte do trabalho do trabalhador que não é paga. E aí vai para o lucro. Né, não só o lucro individual do capitalismo, né, mas para reinvestimentos, para uma série de coisas. Né? Então, o trabalhador ele trabalha e o fruto do trabalho dele é só uma parte que volta sob a forma de salário. Né? Então, aquilo que a gente, tecnicamente, inclusive, né, que não é um termo de xingamento, é um termo técnico, a exploração do trabalho. Né? Exploração do trabalho. Mas tem uma outra coisa também, que é, digamos, a rapina da natureza. A rapina da natureza. E isso é uma característica do capitalismo que está presente desde sempre, mas que a gente vai perceber com maior clareza ali a partir dos anos 60, mais ou menos. Né? Pelo menos de uma maneira generalizada, a partir da década de 60, que a gente vai começando a perceber com maior clareza. Né? Existe, sobre o capitalismo, né, um descompasso. Eu chamo a atenção para isso o tempo todo no livro, né? Entre o eco da ecologia e o eco da economia. Estão se friccionando, estão atritando o tempo todo, né? Porque os ritmos dos ecossistemas estão numa escala temporal, estão numa dinâmica que é violentada cada vez mais pelos ritmos da economia. Acelerar, 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 crescer, 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 crescer. Então, por exemplo, o ciclo de vida de um produto, né? Deixa eu tentar dar um exemplo muito claro, né? Você comprava uma geladeira nos anos 60, aquela geladeira era para durar 50 anos, 60 anos. Ou então um computador que você comprasse nos anos 90, o bichinho ali, às vezes, com uma manutenção adequada, o troço era para durar 20 anos. Hoje em dia, você compra uma geladeira, mesmo sendo de uma marca famosa, né? Eu não vou falar para não fazer propaganda, né? Ela não dura 50 anos. Ela não vai durar 50 anos. O notebook que você compra, o troço com 4, 5 anos está velho. Você já tem que comprar um outro. Tudo é produzido para não durar. Então, o ciclo de vida do produto vai se encurtando e a gente é obrigado a consumir, porque o sistema precisa crescer, 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 crescer. Isso tem impactos ecológicos também. Para além de toda a questão da exploração do trabalho, das injustiças sociais, toda uma questão de impacto ecológico aí, né? Não adianta você falar em reciclagem, redução, reutilização. Isso é gota d'água em chapa quente, isso é enxugar gelo. Não vai resolver. Né? Então, o capitalismo ele é um modo de produção inerentemente antiecológico. Bom, mas por que eu estou falando tanta coisa para chegar no capital oceano?